Hoje vamos explorar uma das aeronaves mais icônicas da Segunda Guerra Mundial, o Focke-Wulf FW-190. A empresa de aviação Focke-Wulf foi fundada no dia 1º de janeiro de 1924 por Heinrich Focke, Georg Wulf e o Dr. Werner Neumann. A empresa operava em um hangar do aeroporto de Bremen, onde eram desenvolvidos aviões leves e de transportes. O grande acontecimento na história inicial da empresa ocorreu no dia 1º de novembro de 1931, data em que o diploma de certificação em engenharia foi dado a Kurt Waldemar Tenck. Agora engenheiro formado, Kurt assumiu a diretoria do departamento de projetos da Focke-Wulf. Sua experiência em projetos de aeronaves era ampla, tendo trabalhado para Horbach e para Bayerlich em Augsburg, sob o comando do professor Dr. Willy Messerschmitt. Durante os anos de 1930, onde a Alemanha vivia o milagre alemão, com a reconstrução das indústrias e investimento no desenvolvimento de tecnologia, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, buscava junto aos fabricantes locais criar e produzir novas aeronaves que pudessem ser superiores às aeronaves existentes em sua frota. Kurt e sua equipe prontamente buscaram atender à solicitação governamental por um possível backup ou futuro substituto para o Messerschmitt Bf-109. Kurt e sua equipe prontamente buscaram atender à solicitação governamental por um novo possível backup ou futuro substituto para o Messerschmitt Bf-109. Uma das características-chave do projeto era o motor radial refrigerado a ar, que não agradou nem um pouco o alto escalão da Luftwaffe, que pregava que o caça ideal deveria ser dotado de motor em linha refrigerado a líquido por causa de suas características aerodinâmicas e de potência. Quando o projeto do 190 foi apresentado usando o motor BMW-139 de 14 cilindros refrigerado a ar, o Ministério da Aviação teve sua atenção despertada. Esta ousadia, na verdade, era uma decisão estratégica perfeitamente lógica. No final da década de 1930, o caça-padrão da Luftwaffe era o Messerschmitt Bf-109, projetado por Willy Messerschmitt. O Bf-109 utilizava um motor Daimler-Benz em linha, e a decisão por utilizar um motor radial no 190 tinha fundamento em não demandar ainda mais a já sobrecarregada produção destes motores em linha, o que tornava o FW-190 uma alternativa muito mais atraente por não depender destes motores. O projeto do FW-190 foi criado pensando em soluções técnicas e modernas para o período, incluindo o uso de um motor radial BMW 801 que oferecia maior confiabilidade em combate e menor vulnerabilidade a danos, por não depender do complexo e frágil sistema de refrigeração por líquido arrefecedor, onde qualquer projétil que atingisse o sistema inutilizava o caça imediatamente. Os motores radiais da série 800, projetados e testados exaustivamente em bancos de prova dos laboratórios de engenharia, podiam ter até 2 cilindros danificados em combate e ainda assim conseguiam voar de volta para casa. Por questões aerodinâmicas, estes motores não eram recomendados devido à sua grande área frontal, mas em estudos nos túneis de vento da Messerschmitt foi descoberto que um motor com um adicional de potência poderia compensar as forças aerodinâmicas de arrasto e manter o ganho de velocidade até a fuselagem atingir o seu limite estrutural. O motor radial BMW fornecia cerca de 1.600 cavalos de potência, permitindo velocidades de até 650 km por hora, compensando quaisquer perdas aerodinâmicas devido à geometria do motor. O trem de pouso também foi modificado para promover mais segurança e agilidade em pousos e decolagem. O 109 tinha um trem de pouso estreito, com pouca distância entre as rodas, pois os amortecedores e o mecanismo das rodas eram diretamente ligados à fuselagem do avião.
O objetivo era que a fuselagem suportasse as cargas, principalmente no pouso e decolagem. Contudo, esta configuração exigia grande habilidade dos pilotos, e em muitos casos aeronaves foram perdidas por falta de controle ao aterrissar. A proximidade das rodas diminui o momento de tombamento e o braço de apoio das rodas no chão em relação ao centro de gravidade da aeronave. Para solucionar estes problemas no 190, os amortecedores e o mecanismo das rodas foram postos nas asas, podendo assim aumentar consideravelmente a distância entre rodas. Isso aumenta grandemente o momento de tombamento devido ao maior braço de apoio das rodas com a pista e em relação ao centro de gravidade. Este novo conceito de trem de pouso nas asas causa grande estresse estrutural nas asas. Por isso, todo o projeto da asa precisou ser reforçado com longarinas mais espessas e compridas, para que além das cargas aerodinâmicas, também suportasse os esforços e os trancos de um pouso em pistas pouco pavimentadas e com buracos. A estrutura do 190 foi projetada para ser resistente e fácil de produzir em massa. Com um design modular que permitia reparos rápidos no campo de batalha, essas características fizeram do FW-190 uma aeronave moderna, robusta e extremamente eficaz em combate, capaz de enfrentar os melhores caças aliados do início da guerra. A estrutura do caça foi desenhada em um sistema de modularização e separada em diversas partes. Isso se devia ao fato de que o sistema alemão de produção visava construir inúmeras partes das aeronaves em fábricas separadas por todo o território alemão, para que toda a produção não ficasse em apenas um lugar e pudesse ser totalmente destruída por um bombardeio. Mesmo antes da guerra, já havia esta preocupação sobre os bombardeios, pois o FW-190 deveria ser um caça de substituição ao 109. Além do mais, o Ministério da Defesa alemão já visava estratégias de guerra para a construção do 190, observando o esforço nacional em se rearmar para conflitos futuros. Após a conclusão do projeto, cópia destes documentos e desenhos era enviados secretamente a estas fábricas, para que cada um iniciasse a construção de uma parte da aeronave e, posteriormente, tudo fosse levado até a planta de montagem da Messerschmitt para então todas as partes serem unidas e darem vida ao 190. Como é de costume da metodologia alemã, as partes do 190 foram projetadas para serem de fácil construção. O corte das chapas de alumínio, os gabaritos de montagem e até mesmo o modo de rebitar as estruturas, cada pequeno detalhe foi pensado minuciosamente pelos projetistas para que qualquer um com poucas horas de treinamento pudesse ter a habilidade de construir peças para este avião. Tudo era planejado através de gabaritos e moldes desenhados pela engenharia e enviados a cada fabricante. Durante os períodos mais intensos da Segunda Guerra Mundial, estas fábricas geralmente estavam em pequenos cômodos ou residências. Isso para não chamar a atenção e manter a produção a todo vapor, sem se preocupar com os bombardeiros que visavam destruir as fábricas de aviões e máquinas no interior da Alemanha. O FW-190 tinha 9 metros de comprimento, 11 metros de envergadura e 4 metros de altura. Vazio pesava 3.200 kg, uma aeronave muito leve para a época. Podia decolar com até 4.900 kg de carga máxima, desempenhando uma velocidade máxima de 650 km por hora. O alcance era de 800 km por hora, com teto máximo de 11.400 metros e uma razão de subida de 15 metros por segundo. A aeronave era equipada com canhões MG-151 de 20 mm e metralhadoras MG-17 de 7,92 mm, tornando-o letal tanto em combates aéreos quanto em ataques ao solo. Algumas variantes eram equipadas com foguetes e bombas, ampliando ainda mais a sua versatilidade em combate. O 190 foi particularmente eficaz contra os Spitfires britânicos durante o período inicial da sua implantação. Sua superioridade em termos de velocidade e manobrabilidade surpreenderam os aliados.
No fronte oriental, o 190 provou ser devastador contra as formações soviéticas, destacando-se em missões de apoio ao solo. Ao longo da sua produção, diversas variantes do FW-190 foram desenvolvidas, cada uma adaptada a diferentes missões. Entre elas, o modelo FW-190A foi otimizado para combates aéreos, enquanto as séries FW-190F e FW-190G foram ajustadas para ataque ao solo. O Focke-Wulf FW-190 foi um dos caças mais famosos da Segunda Guerra Mundial. Teve cerca de 20.000 unidades produzidas entre 1941 e 1945. A produção incluiu diversas variantes adaptadas para diferentes funções. Operou por aproximadamente 15 anos em várias forças aéreas, como na França e na Turquia. A França usou versões capturadas do FW-190 até meados da década de 1950. A Turquia operou unidades doadas pela Alemanha até 1947. Mesmo após sua retirada oficial, o FW-190 continuou sendo admirado como um marco na engenharia aeronáutica. O FW-190 deixou um legado duradouro na aviação militar. Sua combinação de força bruta, design inteligente e letalidade inspirou gerações de engenheiros e pilotos. Kurt Tank fugiu da Alemanha para a Argentina após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em meio ao caos da derrota alemã e à perseguição de cientistas e engenheiros ligados ao regime nazista. Em 1947, com a ajuda de redes clandestinas e possivelmente contato com o apoio de simpatizantes na América do Sul, Tank conseguiu deixar a Europa. Na Argentina, ele foi convidado pelo governo de Perón, que estava interessado em atrair especialistas para fortalecer a indústria militar do país. Tank liderou projetos de aviação, incluindo o desenvolvimento do caça Plug 2, um dos primeiros jatos militares do hemisfério sul. Sua fuga e contribuição refletem o fenômeno da migração de cientistas alemães no pós-guerra. Estamos em busca de novos conteúdos para este canal. Inscreva-se, deixe seu comentário e deixe o seu gostei. Muito obrigado e até a próxima.